Eu estava navegando pela OLX para vender algumas coisas antigas que eu não usava mais em casa. Eu estava planejando me mudar nos próximos meses e queria organizar o que precisava e o que não precisava. Foi quando encontrei minhas antigas ferramentas elétricas. Elas eram de boa qualidade e ainda funcionavam bem, mas eu tinha comprado ferramentas novas à bateria recentemente para substituí-las. Como não tinha mais uso para as antigas, tirei algumas fotos e as anunciei na OLX. Eu coloquei um conjunto de furadeira elétrica e ferramentas correspondentes por R$ 400, considerando que elas não eram tão antigas e ainda funcionavam bem. Era realmente uma boa oferta. Não demorou muito para eu receber respostas. Em apenas uma hora, recebi 2 respostas ao meu anúncio. Um deles me enviou uma mensagem perguntando se R$ 300 estaria bom, mas eu educadamente recusei. A outra resposta afirmava que estava muito interessado e queria comprá-las naquela mesma noite pelo preço anunciado. Eu concordei e disse que estava disponível às 5 horas da noite, se ele realmente quisesse pegá-las. Nunca deixei ninguém entrar na minha casa ao vender as coisas. Sempre trazia os itens para a calçada e conversava com eles lá. Era uma rua movimentada, então não me preocupava muito que alguém tentasse algo ali. Como de costume, eu estava planejando ficar na calçada com as ferramentas um pouco antes das 5, para fazer a transação o mais rápido possível. Mas, pouco depois das 4h30, ouvi alguém bater na porta. Olhei pela janela e vi um homem parado ali, com seu carro vermelho estacionado na garagem. Abri a porta um pouco e perguntei quem ele era. O homem disse que estava ali para comprar as ferramentas que estavam no OLX e admitiu que estava adiantado. Eu pedi a ele que esperasse por 1 minuto em seu carro, pois eu não estava esperando por ele ainda. Ele hesitou, tornando a interação mais desconfortável do que deveria, mas depois se virou. Assim que ele se afastou, reuni todas as ferramentas e o encontrei na porta da garagem. Eu trouxe uma extensão até o lado de fora, para que ele pudesse testar as ferramentas, e ele pareceu satisfeito com elas. "Que tal 200?" ele perguntou enquanto segurava a furadeira. O acordo era 400. "Posso abaixar um pouco, mas 200 é muito baixo." Eu disse educadamente, embora estivesse um pouco irritado, porque ele concordara em pagar 400 por elas, e 200 era uma oferta muito baixa. Ele colocou a furadeira de volta e, sem nem olhar para mim, botou para o carro e foi embora. Eu fiquei confuso e irritado com aquilo, sentindo que ele havia brincado comigo e desperdiçado meu tempo. Guardei as ferramentas e segui minha noite, tentando não me aborrecer muito com aquilo. Na verdade, era apenas um pequeno inconveniente. Pelo menos, era o que eu pensava. Algumas horas depois, passei pela janela da frente e no canto do olho vi o mesmo carro vermelho estacionado. Estava estacionado a 3 casas de distância da minha. Olhei mais perto, tentando ter certeza de que era o mesmo homem, mas não havia ninguém dentro do carro. Era um carro vazio, então não tinha como ter certeza. Convenço-me de que era apenas uma coincidência e continuei minha noite. Outra hora se passou e eu estava indo para a cozinha fazer algo, para comer e assistir TV, quando do nada alguém bateu na minha porta. Fiquei um pouco assustado, mas escolhi ignorar, esperando que quem quer que fosse embora. Obviamente, o homem de antes foi a minha primeira suspeita. Apenas 30 segundos se passaram antes dele bater novamente. "Ei, sou eu. Decidi que vou levar as ferramentas. Trouxe o restante do dinheiro", ele gritou do outro lado da porta. Eu não acreditei nele nem um pouco. Tudo se encaixou na minha mente. Aquele carro que eu tinha visto 1 hora antes era dele, o que significava que ele tinha estado rondando a minha casa a noite toda. Não respondi e, em vez disso, liguei para a polícia, informando o nome do homem e o carro que ele tinha. O homem continuou me chamando várias vezes, dizendo que queria comprar as ferramentas, mas então ficou em silêncio por 1 minuto. Eu ainda estava parado ao lado do sofá,
olhando para a porta da frente. Mais um minuto se passou e eu não tinha certeza do que fazer naquele momento. A polícia já estava a caminho e eu me senti seguro o suficiente para verificar as janelas. Silenciosamente, me aproximei da janela ao lado da porta da frente, mas de repente, ouvi algo bater no lado da casa com muita força. O som foi seguido pelo barulho de folhas se mexendo e passos correndo para longe. Olhei pela janela e vi um homem correndo com dificuldades em direção ao seu carro vermelho. A polícia chegou a tempo de impedi-lo de fugir. Fiquei surpreso ao ouvir que o homem admitiu muitas coisas. Ele disse que planejava me roubar, mas eu não o deixei entrar em minha casa, o que complicou as coisas para ele. Além disso, ele tentou escalar a árvore ao lado da minha casa e tentar pular no telhado, mas errou e bateu de lado no chão, machucando a sua perna. A coisa é que ele estava armado com uma faca e o telhado que ele tentou pular era logo abaixo da minha janela no segundo andar, que, depois de verificar, estava destrancada. Então, se ele tivesse conseguido pular, na verdade, teria conseguido entrar. Ele alegou apenas que era uma tentativa de roubo. Mas as alegações são apenas isso. Parei de usar aquele site e até hoje tranco todas as janelas da minha casa, até mesmo aquelas que acho inacessíveis. Logo após me formar na faculdade, precisei encontrar um lugar pequeno para morar enquanto buscava um novo emprego. Trabalhava meio período em um mercadinho, mas com um diploma em mãos, estava na hora de buscar oportunidades melhores. A ideia de alugar um apartamento estava fora dos meus planos, já que era caro demais para o meu bolso. Então, minha busca se concentrou em lugares que oferecessem quartos disponíveis para alugar. Eu sabia que seria um pouco estranho compartilhar a casa de alguém, mas eu não tinha muitas opções naquele momento. Um antigo colega de quarto da faculdade sugeriu que eu procurasse na OLX, pois naquela época, a maioria dos outros sites não permitia anunciar quartos individuais em casas, ou talvez fosse difícil encontrá-los. De qualquer forma, a OLX parecia ter muitas opções para escolher, então decidi dar uma chance. No entanto, após alguns dias, comecei a ficar frustrado, pois ninguém respondia às minhas solicitações e quando respondiam, apenas pediam desculpas, dizendo que o quarto já havia sido alugado. Entretanto, em uma manhã de sábado, surgiu um novo anúncio de quarto que parecia perfeito para mim. Era próximo, tinha um preço acessível e parecia atraente. O anúncio era de um homem chamado Pedro, que estava oferecendo um quarto extra em uma casa espaçosa, com banheiro e armários próprios. Parecia ser a solução ideal para mim. Então, entrei em contato por e-mail e marcamos um horário para visitar o local. Após o trabalho, dirigi diretamente para lá, que ficava a apenas uns 10 minutos de distância. Por fora, a casa tinha uma aparência agradável, como uma típica casa de tamanho médio em um bairro comum. Estacionei na rua e me aproximei da porta, batendo levemente. Depois de esperar por cerca de 30 segundos, bati novamente, agora um pouco mais forte. Um minuto se passou. Eu estava prestes a enviar uma mensagem de texto para Pedro, quando ele abriu a porta e me convidou para entrar. Assim que entrei, notei que Pedro estava suando muito e tinha um odor desagradável, como se estivesse acabado de fazer um treino exaustivo. Apesar disso, tentei não demonstrar muito desconforto. Ele me mostrou a área de baixo da casa, apresentando a cozinha e a sala de estar. Pedro explicou que esses cômodos raramente eram usados, então eu não teria problemas em utilizá-los. No entanto, a situação era diferente do que aparentava. Pratos sujos se acumulavam na pia e o sofá estava manchado. Fiquei desapontado com a falta de limpeza, especialmente porque as fotos do anúncio mostravam a casa em ótimo estado. Uma coisa que me chamou a atenção foi a discrepância entre a foto da sala de estar, que mostrava um sofá de couro marrom, e o sofá preto que estava lá na realidade. Suspeitei que Pedro
tivesse utilizado fotos antigas da casa antes de vendê-la, o que me deixou um pouco incomodado com a falta de sinceridade. No entanto, meu foco principal era o quarto que eu queria alugar, que ficava localizado no andar de cima. Pedro me guiou até as escadas e parou no pé delas, fazendo um gesto para que eu subisse primeiro. Subi as escadas, mas me senti estranho e desconfortável ao perceber que Pedro não estava me acompanhando. Ele permaneceu lá embaixo e ficou sorrindo, dizendo que o quarto disponível ficava à esquerda. Caminhei pelo corredor até ouvir um som abafado que vinha de trás das portas do suposto quarto. Olhei para baixo e vi Pedro lá embaixo, mas seu sorriso havia desaparecido e ele parecia irritado. Ele respondeu de maneira áspera, dizendo que era apenas um amigo que estava passando a noite e que eu não deveria me preocupar. Ele insistiu para que eu entrasse no quarto e desse uma olhada, pois estava convencido de que eu gostaria do espaço. Nesse ponto, minha preocupação e nervosismo aumentaram, porque Pedro não me informou previamente que havia outra pessoa na casa. Parecia uma informação importante a ser compartilhada. Tudo começou a fazer sentido. Eu estava ansioso para sair daquela situação o mais rápido possível. Tentei mostrar confiança e comecei a descer as escadas, explicando que o local não atendia às minhas expectativas. Pedro não pareceu gostar dessa resposta e se posicionou de forma a bloquear a parte das escadas. Eu permaneci em alguns degraus de distância e repeti firmemente que precisava sair dali. Ele pediu novamente que eu visitasse o quarto para avaliar melhor, e mais uma vez eu recusei. Surpreendentemente, ele sorriu e disse tudo bem, afastando-se para que eu pudesse passar por ele. Saí rapidamente pela porta da frente. Não tinha ideia do que estava acontecendo naquela casa, mas algo definitivamente estava errado. Senti-me aliviado por ter conseguido sair sem problemas, pois temi que precisasse lutar para sair. Algumas horas depois, verifiquei novamente na OLX e o anúncio havia sido removido. Até hoje, continuo me questionando sobre quem ou o que estava naquele quarto lá em cima. Talvez fosse apenas um quarto vazio, mas algo me diz que era algo muito pior. A OLX não é o primeiro lugar que eu penso em ir quando quero comprar algo, mas às vezes você pode encontrar boas ofertas lá, especialmente para coisas mais caras. Na época, eu estava procurando por equipamentos de academia, usados, mas em boas condições, já que os equipamentos novos eram caros demais para eu poder comprar. A OLX parecia ser uma boa opção, então eu fiquei olhando o site por alguns dias, até que finalmente encontrei um anúncio que me interessou. Era um conjunto de pesos com preço justo, e o anúncio tinha sido postado há pouco tempo. O nome da pessoa que estava vendendo era Amanda. Então, eu a contatei por mensagem, expressando meu interesse nos pesos e pedindo para buscá-los o mais rápido possível. A Amanda respondeu rapidamente, dizendo que estaria disponível naquela noite, quando ela chegasse em casa do trabalho, que era por volta das 7 horas da noite. Mesmo sendo um pouco tarde, acabei concordando, e ela me passou o seu endereço. Verifiquei o endereço e percebi que ficava uns 20 minutos de distância, em um bairro que eu conhecia bem, pois tinha um amigo que morava lá. A casa parecia normal, sem características marcantes, exceto por ser um pouco antiga. Não havia nada que parecesse estranho ou suspeito naquela casa. Então, naquela noite, dirigi até a casa. Ela estava no final da rua, em uma rua sem saída. Estacionei ao lado da casa, próximo ao portão. Fui até a porta da frente, que estava um pouco aberta. Em vez de simplesmente entrar, bati algumas vezes na porta aberta para chamar a atenção de alguém. Pouco depois, um homem desceu pelo corredor. Expliquei que estava ali para encontrar a Amanda e ver os equipamentos de academia, que ela havia anunciado na OLX.
Ele ficou animado e me convidou a entrar. Ele me disse que a Amanda estaria pronta em alguns minutos, pois estava trocando de roupa após chegar do trabalho. Isso me deixou um pouco cauteloso, mas ele parecia sincero, então o segui até a sala de estar, onde os pesos estavam espalhados pelo chão. No entanto, a sala estava completamente vazia, sem móveis ou decorações. O homem notou que eu estava desconfiado e explicou que eles estavam se mudando. Por isso, estavam vendendo os pesos. Ainda desconfiado, examinei os pesos e percebi que algumas peças estavam faltando. Perguntei sobre as peças ausentes e ele sorriu novamente, dizendo que a Amanda provavelmente saberia onde elas estavam. Depois, ele apenas ficou me encarando com um olhar sinistro, o que me deixou mais desconfortável. Pedi a ele que fosse verificar com a Amanda se ela estava pronta para me receber. Ele concordou e subiu as escadas. Fiquei preocupado de que a Amanda talvez não fosse real, então fiquei ouvindo atentamente para ter certeza de que ele estava falando com alguém lá em cima. Depois de um breve silêncio, fui até a base das escadas e olhei para cima. O homem estava lá parado, apenas olhando para uma parede, como se estivesse esperando para fazer parecer que tinha ido falar com alguém. Entrei em pânico, percebendo que aquilo tudo parecia uma mentira e que algo suspeito estava acontecendo. Comecei a caminhar rapidamente em direção à porta da frente, tentando não chamar a atenção do homem. Mas assim que me virei, ouvi passos pesados correndo pelas escadas. Ele me chamou para esperar, enquanto eu corria para fora da porta da frente e entrava no meu carro. De forma estranha, ele saiu correndo pela porta da frente e contornou a casa. Parei meu carro fora do bairro e liguei para a polícia, relatando o que tinha acabado de acontecer, na esperança de que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Eu não sabia ao certo qual era o plano daquele homem, mas tinha certeza de que algo não estava certo. Mais tarde, os policiais vieram até minha casa para obter mais informações sobre o ocorrido. Eles me disseram que ninguém vivia naquela casa há mais de um ano, o que me deixou arrepiado. Infelizmente, não pude fornecer muitas informações úteis além da descrição do homem. Tudo o que tinham para investigar eram os pesos que ele tinha deixado na casa vazia, que talvez tivesse impressões digitais. Isso me preocupa, pois ele pode ainda estar tentando atrair pessoas para casas abandonadas. Uma mulher indefesa, talvez, não tivesse a mesma sorte que eu, mas também estou aliviado por ter conseguido escapar. Antes que ele pudesse fazer o que quer que estivesse planejado para mim. Morei com um amigo chamado Marcelo em uma casa pequena durante a faculdade. No começo, ele foi meu companheiro de quarto no alojamento da universidade, mas depois decidimos alugar uma casa juntos, já que tínhamos emprego que nos permitia isso. Aluguel foi uma experiência nova para nós, então não sabíamos muito bem como administrar nosso dinheiro. No início, tudo estava bem, mas quase um ano depois, percebemos que a casa estava custando caro demais para nossas contas bancárias. Tivemos que encontrar uma solução. Ou mudávamos, ou encontrávamos um novo companheiro de casa. Como nenhum de nós queria sair, começamos a procurar alguém para dividir os gastos conosco. Perguntamos a todos os nossos outros amigos, mas nenhum deles estava interessado. A única opção restante era fazer anúncios online. Eu coloquei um anúncio no Facebook Marketplace e Marcelo colocou um anúncio na OLX. Ficou um pouco estranho para nós, já que nunca tínhamos feito isso antes, mas não tínhamos outra escolha. Passaram-se algumas semanas e tivemos algumas respostas, mas nenhuma delas parecia realmente comprometida em se mudar. Então, Marcelo me mostrou uma mensagem que recebeu de alguém chamado Rodrigo, respondendo ao anúncio na OLX. Esse cara parecia ser confiável, e no dia seguinte, ele veio ver a casa.
Vale mencionar que ele era um pouco mais velho do que nós e acabara de se formar, mas parecia agradável e bem apresentado, então ficamos felizes em aceitá-lo. Ele concordou em dividir o aluguel e se mudou na semana seguinte. Nos meses seguintes, Rodrigo passou muito tempo conosco e o conhecemos melhor, mas de repente, ele se tornou bastante reservado. Mal o vimos e quando vimos, mal ele falava. Ficava a maior parte do tempo no seu quarto, com a porta fechada, saindo apenas para comer ou trabalhar. Isso não me incomodava muito, apenas achei um pouco estranho. Por volta do 4º mês com ele, as coisas começaram a piorar. Um dia, ao voltar do trabalho, Marcelo me chamou baixinho da sala de estar. Ele disse que Rodrigo estava em casa, então não deveríamos fazer barulho. Marcelo comentou sobre um cheiro forte que sentiu ao passar pelo quarto do Rodrigo naquele dia. Eu não tinha notado esse cheiro, então ele me pediu para checar discretamente. Fui pelo corredor em direção ao quarto do Rodrigo. Nem precisei chegar muito perto para sentir um cheiro terrível e nojento. Não fazia ideia do que era e nunca tinha sentido aquele cheiro na casa antes. Marcelo sugeriu que deveríamos perguntar ao Rodrigo sobre aquilo e eu concordei. Fomos até a porta do quarto dele, batemos, chamamos por ele, mas ele não respondeu. Marcelo estava certo que o Rodrigo estava lá dentro, mas depois de alguns minutos desistimos e decidimos perguntar a ele no dia seguinte. Era tarde, então fizemos um jantar rápido, assistimos TV na sala de estar e fomos para a cama. No dia seguinte, peguei Rodrigo enquanto ele saía de casa para o trabalho e perguntei sobre o cheiro da noite anterior. Ele respondeu rapidamente que estava apenas tirando o lixo e saiu apressado. A resposta não fez muito sentido, mas não queria pressioná-lo demais. Mas algumas semanas se passaram e Rodrigo quase não interagia conosco. O cheiro havia desaparecido, mas então, no meio de uma noite, acordei com barulhos vindos do andar de baixo, onde ficava o quarto do Rodrigo. Ouvi por alguns minutos, mas logo adormeci novamente. Na manhã seguinte, o Rodrigo saiu para trabalhar como de costume, mas não voltou para casa naquela noite. Dias se passaram e ele ainda não havia retornado. Liguei para ele várias vezes, mas seu telefone sempre ia para a caixa postal. Começamos a nos preocupar e decidimos verificar o quarto dele em busca de pistas. O quarto estava todo bagunçado e parecia que muitas de suas coisas haviam sido empacotadas e retiradas. Encontrei até um par de óculos na gaveta, junto com outras coisas aleatórias, o que era estranho, já que Rodrigo não usava óculos. Ele deixou algumas roupas e todos os móveis para trás, o que nos fez acreditar que ele não havia simplesmente se mudado repentinamente. Marcelo ligou para a polícia para relatar o desaparecimento do Rodrigo. Um oficial veio investigar e fazer perguntas. Contamos tudo o que sabíamos e o deixamos examinar o quarto. Marcelo também entregou uma foto que tiramos juntos quando o Rodrigo se mudou pela primeira vez. Depois disso, não recebemos atualizações até uma semana depois. Um detetive diferente nos ligou e informou que a pessoa na foto conosco não era o Rodrigo. Um membro da família dele o reconheceu como o filho deles que estava desaparecido por quase um ano. A partir desse ponto, o caso se tornou mais complicado e não tínhamos muitas informações úteis, já que o cara basicamente mentiu sobre tudo o que nos contou. Perdemos o contato e deixamos de receber atualizações. Até onde sabíamos, aquele homem era alguém comum que morava com os pais e desapareceu sem motivo aparente. Ele nunca voltou para nossa casa e não temos certeza se ele foi encontrado. Com certeza, foi a experiência mais intrigante e assustadora que já vivenciei. Apenas de pensar que estava morando na mesma casa que alguém que inventou completamente uma identidade falsa e estava legalmente desaparecido, é difícil não supor que esse homem estava tentando se esconder da polícia por algo que ele tinha feito ou ainda estava fazendo.